Para quem está com o Diário de Santa Faustina, diário de número 1010, 1010. Então, Santa Faustina, ela vai escrever assim, de sua experiência com Deus. Hoje, senti em meu corpo a paixão de nosso Senhor por muito tempo. É uma grande dor, mas tudo isso é pelas almas imortais. Hoje veio visitar-me o Senhor, estreitou-se ao seu coração e disse: descansa, minha filha, eu estou contigo. Aí eu li o parágrafo seguinte. Então Santa Faustina está dizendo que ela sentiu no corpo dela hoje a paixão. Ela teve uma experiência com Deus. E nessa experiência que ela teve com Deus, ela sentiu a paixão de Cristo. Ela viveu a paixão de Cristo. Deus permitiu que ela sentisse em seu corpo aquilo que ele viveu na crucificação. Assim como São Pio de Pietrelcina, que passou 50 anos de sua vida com a chaga de Cristo. Assim como Santa Catarina de Sena, que também teve ali os estigmas de Cristo. Assim como São Francisco de Assis, que também teve os estigmas de Cristo, assim como Santa Gema Galgani, que também experimentou os estigmas de Cristo. Santa Faustina também experimenta essa experiência por Deus. E ela vai relatando o sofrimento que ela passou, ela vai relatando como é amargo, como é doloroso, como é difícil, mas no final ela coloca que aquilo que ela faz é pelas almas. Então, diante disso que ela vai trazer hoje para a gente refletir, vale a pena rezar pela salvação de uma alma, vale a pena se dedicar pela salvação de uma alma, vale a pena se doar pela salvação de uma alma, vale a pena fazer penitência pela salvação de uma alma, daquilo que descreve das aparições de Fátima, de Nossa Senhora da Aparição de Fátima, ali em 1917, em Cova de Ari, lá em Portugal. Ela vai explicar para as pastorinhas que muitas almas vão para o inferno porque não tem que reze por ela. Então, de repente, Nossa Senhora ali, ela vai ensinar para aquelas crianças, que aquelas crianças, de repente, uma com 8, uma com 13 e outra com 10 anos de idade, vai fazendo penitência rigorosa pela salvação das almas. E a gente, às vezes, não se toca com isso. O quanto isso deveria ser tocante para nós, o quanto isso deveria chamar nossa atenção. Nossa Senhora, ela veio do céu e ela colocou ali 3 crianças para fazer penitência para que as almas não fossem para o inferno. Se 3 crianças ali, Francisco inventou de colocar cardos ao redor de seu corpo, para a nossa compreensão é como se fosse hoje ortiga. Então ali vamos para que baseia Evangelho de São Mateus também no capítulo 17, no versículo 1, sobre o poder do jejum. A esse tipo de demônio só se expulsa por meio do jejum e oração. Eles foram vivendo na pele, os pastorinhos de Fátima, aquilo que descreveu Jesus e viveu também na pele. Em Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, que ele vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aquilo também que a gente escreve ali, conhece lá no Velho Testamento da Sagrada Escritura, em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hoje, através dessa reflexão de Santa Faustina, Deus vai trazer para nossa mente, vem iluminar nossa mente, vem tocar em nossa mente, no nosso interior, que não só é importante que a gente busque nossa salvação, mas que a gente também seja instrumento de Deus para ajudar, auxiliar, se dedicar pela salvação dos outros. Santa Faustina sofreu em sua pele, em sua carne, sofreu em sua alma os estigmas de Cristo, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Claro que Deus só permitiu um alto grau de
de sofrimento a ela, porque Deus a preparou, Deus já conhecia, mas suas pequenas cruzes não são dispensáveis. Suas pequenas cruzes não são descartáveis. Suas pequenas cruzes diárias. Porque muitas vezes nós só achamos que a cruz maior, as cruzes que são ali, por exemplo, a gente pode colocar heróica, destacável, que chama a atenção, que é a cruz que conta para Deus. Mas todos nós, todos os dias, passamos por pequenas cruzes. Essas cruzes pequenas que agradam o coração de Deus. É aquele momento que você larga um celular para ajudar uma pessoa. É aquele momento que você está em seu trabalho, você está ocupado com algum assunto seu e vai ali ajudar a empurrar um carro, talvez que carro. É aquele momento que você divide aquilo que você tem para comer. É aquele momento que você tirou para ajudar, tirou para fazer. Se você não for uma ajuda física, é aquele momento que você parou para rezar e rezar por uma alma. Aquilo que dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: pensa em uma alma e começa a rezar por ela. São coisas que parecem simples. É aquele momento que você foi importunado, foi ofendido, e ali de repente você engole aquela ofensa e olhando para Cristo diz: eu te oferto pela conversão dos pecadores. É aquele momento que você tomou uma pancada, que um inseto mordeu, que uma dor de dente, de dor de cabeça, de ouvido, uma enfermidade simples aparentemente vem te visitar, e você em seu interior fala assim: eu vou padecer isso, mas oferto para Jesus, para que isso auxilie as almas a sair do purgatório, para que isso ali auxilie na conversão dos pecadores, para que isso ali ajude a conversão de minha família. Isso é muito útil para Deus, isso é muito verdadeiro para Deus. Então Santa Faustina hoje, através dessa reflexão, a gente pode crescer nisso. Uma coisa importante que ali no parágrafo 1016, ainda voltando sobre o mesmo assunto, ela escreve assim: hoje entrei no amargor da paixão de nosso Senhor Jesus, sofri tudo no Espírito, conheci como é terrível o pecado. Deus me fez conhecer toda a aversão ao pecado. Interiormente, na profundeza da minha alma, conheci como é terrível o pecado, por menor que seja, conheci como atormentava a alma de Jesus. Eu prefiro sofrer 1000 infernos a cometer, ainda que fosse o pecado venial. Olha o que Santa Faustina está dizendo aqui. Santa Faustina está dizendo a gravidade do pecado, aquilo que a gente acha simples, aquilo que a gente acha descartável, aquilo que a gente acha que é sem noção, que é sem sentido, que não vai ofender a Deus, ofende muito a Deus. Santa Faustina, ela conheceu espiritualmente, ela sofreu interiormente, ela entendeu dentro do seu interior, na permissão que Deus deu para ela para sentir aquilo, para viver aquilo, para sentir o amargor daquilo. Ela sentiu aquilo que Jesus sentia, entre aspas, é claro, sobre como Deus reage ao pecado. E ela falou que até mesmo o pecado venial ofende a Deus. Talvez você pense: não, mas é só uma mentirinha, não, mas é só uma brincadeira, não, mas eu não fiz por mal, não, mas é um pecado simples. Todo pecado venial é um câncer para Deus, dizia Padre Duarte Souza Lara, eu nunca me esqueci disso. Então Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O profeta Isaías capítulo 59 no versículo 2 diz que o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Eclesiástico no capítulo 7 no versículo 40 vai dizer: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Eclesiástico no capítulo 21 no versículo 2 diz: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Eclesiástico capítulo 7 no versículo 8 vai dizer assim: não adicioneis o segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só, não ficará sem ser impune. Hebreus capítulo 12 versículo 4: ainda não tende resistido na luta do pecado até o sangue. Evangelho de São João no capítulo 8 no versículo 34 vai dizer: não se aquele que se alia ao pecado se entrega com ele, torna-se com ele um só.
seu escravo. Então a palavra de Deus vai nos ruminando a gravidade do pecado. Primeiro a João capítulo 3, versículo 8, que peca do demônio e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1857, pecado mortal. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1862, a gravidade do pecado venial. Deus, ele vai nos levar a entender hoje que todo pecado tem a sua gravidade, mas se você entrou nessa live com um pecado que te atormenta, Santo Agostinho, santo bispo, doutor da igreja do século IV, vai dizer que se o pecado é motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja motivo da tua alegria. Aquilo que o apóstolo São Paulo colocou em Romanos no capítulo 5, no versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por esse Deus, Santo Agostinho, ele vai colocar assim, que aqueles que abandonam o pecado por medo do inferno, logo volta a cometer porque não suporta, mas todos aqueles que abandonam o pecado por amor a Deus, abandonam sem voltar nunca mais. Santo Agostinho vai colocar sobre isso, que hoje essa palavra seja libertadora na autoridade do nome de Jesus, para todos vocês que me escutam, que a graça do Espírito Santo de Deus, o ruá, o sopro de vida, aquilo que Jesus colocava no Evangelho, que ele fala, quando vier o Espírito Paráclito, lhe convencerá do pecado, que o Espírito Santo derrama um mar do azeite da unção sobre tua vida e ele te convença do pecado, te dê força para renunciar ao pecado, que você possa se despojar do homem velho, da mulher velha e que possa brotar do teu interior um amor mais profundo por Deus, e esse amor vai te dando força, esse amor vai te dando graça para você abandonar tudo aquilo que não convém ao cristão batizado, chamado a amar a Deus com a vida, aquilo que descreve o apóstolo São Paulo em 2 a Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, vive uma vida nova, busca uma vida nova. O que era velho vai passando. Sabemos que é uma dificuldade, sabemos que é uma luta, sabemos que é um chamado, sabemos que muitas vezes não é tão fácil assim, mas a gente não pode desistir e a gente tem que se ligar, a gente tem que despertar na fé. Hoje eu te convido, através dessa reflexão, Santa Faustina sofreu na pele, sofreu espiritualmente na alma, por saber o valor de uma alma, e ela falava que preferia 1000 infernos para não cometer um pecado venial. Não estou dizendo que você não peca, até porque a pessoa que diz que peca, que não tem pecado, é um mentiroso. É aquilo que fala a Sagrada Escritura em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, que diz não ter pecado é um mentiroso. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, vai dizer que Satanás é o pai da mentira, amado e amado da igreja. Mas te deixo claro hoje que desde o teu interior, que pela graça de Deus você possa ter força, você possa ter coragem, você possa ter esperança, você possa ter fé, você possa acreditar, correr atrás, pedir, orar, jejuar e pedir a Deus a graça de fugir do pecado, de ser um homem novo, de ser uma mulher nova. O mundo não tem nada mais para te oferecer. Você é valioso para Deus, nós somos valiosos para Deus, nós somos importantes para Deus, nós somos filhos amados de Deus. Deus te quer, Deus te ama, Deus tem um projeto na tua vida, mas é preciso que você busque a Ele, buscando uma vida de santidade. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, diz que o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Deus te quer, Deus tem um projeto para a tua vida, mas esse projeto passa pela cruz, e essa cruz ela constitui renúncia, renunciar a você mesmo, sua vontade, e que o Espírito Santo venha te dar essa força para viver essa vontade. Você é importante, você é especial, você é valioso para Deus.
nós somos valiosos para Deus. E hoje Santa Faustina, através dessa reflexão, vem nos trazer que é preciso que a gente abrace a cruz de Cristo, é preciso que a gente abrace a vontade de Cristo, é preciso que nós renunciemos ao pecado, é preciso que nós nos conscientizamos que até mesmo o pecado venial, que parece simples, que parece bobo, mancha a nossa alma, mancha a nossa alma. E como vai fazer falta lá na eternidade a oportunidade que a gente vai desperdiçando aqui? Aquilo que dizia Padre Jonas Abib: ou santos ou nada. Estamos na reta final do chamado de Deus. Você não percebe, você não vê? É a reta final, ou santos ou nada. Aquilo que dizia São João Bosco: dai-me alma para Deus e o mundo pode ficar com o resto. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo se falou e sentiu do alto da cruz: tenho sede. Os grandes místicos da igreja vai dizer que naquele momento de Jesus, ele falava sobre sede de almas, que ele coloque no meu coração, no seu coração, no nosso coração, sede dessas almas para Deus. É tempo de falar do evangelho, de pregar o evangelho, de viver o evangelho, de anunciar o evangelho. Não tenha medo, desperta a coragem, foge do pecado como foge uma serpente, porque Deus tem um projeto na tua vida. Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe.